E fala pessoal, beleza? Gravando outro podcast aqui pra vocês, começando mais um Eucast aqui na sua timeline. Olha só que maravilha, que coisa bonitinha. Já vai se inscrevendo na bagaça desse canal e já vai compartilhando pra todo mundo, tá bom? Deixa o like, botãozinho aqui embaixo também, rápido, fácil e indolor. Não vai doer nada, tá? Não vai doer nada. Mas antes de conversar com o meu convidado, é claro que eu quero fazer aquele jabazinho gostoso, aquela coisa que a gente sempre gosta de fazer, tá? Toata, paga nós. Olha só aqui, ó. Toata de Danã pra vocês aqui, ó. Banda de Minas Gerais, mais especificamente lá da cidade do ET, tá bom? Do ET de Varginha lá. Grandíssimo Bruno Maia e companhia. Esse aqui é o terceiro, quarto álbum, até porque o Toata de Danã, o primeiro é um EP, podemos dizer assim. Aí tem o Delírio Just Begin, depois tem o Trova de Danu, o Trova de Danu é esse daqui, o quarto, e o Tinga Lá Tinga Dum, esse aqui é 2004 mais ou menos, tá bom? Excelentíssimo álbum, eu tenho certeza que você vai curtir muito se você curte aí uma pegada mais folk metal, com algumas características aí nacionais e internacionais, tá? Aqui, ó, Toata de Danã pra vocês, tá? E é claro que depois daquele jabazinho nervoso, eu vou conversar com o meu convidado. Vou deixar o jabazinho aqui, assim, ó, pra vocês ir já se acostumando aí, ó. E é claro que eu vou deixar conversar agora com o meu convidado, mas antes eu tenho que começar de um jeito diferente pra conversar com o meu convidado, tá bom? E o jeito é assim, ó. Boa noite, eu converso hoje com essa pessoa maravilhosa. Ele é ator, compositor, tecladista, cantor, escritor, de vez em quando pintor, filho de Robert Plant com Patrícia Pilar, nosso grandíssimo príncipe Fábio Caldeira! Gostou da introdução, cara? Sensacional. Sensacional, gostou? Amei. Cara, uma satisfação tremenda de estar aqui com você. Toda minha. Cara, e você sabe que a minha luta pra chamar você aqui no podcast era uma luta difícil, hein? Foram várias batalhas, mas conseguimos. Eu tava esperando o momento mais oportuno, né? E chegou, finalmente. Estamos aí. Fábio, quem é o Fábio, cara? Quem é o Fábio música? Quem é o Fábio? Como começou tudo isso na tua vida? Cara, você sabe que assim, eu acho muito mais fácil falar dos outros, né? Tipo assim, Sim. você falar Montanha, o Heitor, o Gui e tal. Mas falar de mim, cara, eu comecei... Vamos falar da parte musical? Pode ser. Assim, eu lembro que assim, em casa, eu morava no fundo da casa da minha avó. Que tem uma importância muito grande na sua vida musical. Total. Isso eu sei, isso eu sei. Sim. Então, assim, eu morava numa edícula no fundo da casa da minha avó. E aí, a minha família toda, tanto do lado da minha mãe quanto do lado do meu pai, sempre foram muito, muito artísticas, né? E aí, cara, a irmã mais nova do meu pai... Lembra daquele programa Porteira do 8? É daqui do interior. Cara, era um programa de talento, só que assim, tipo, era bem voltado pra essa coisa do sertanejo. Caipira e tal. Uhum. Então tinha um show de talentos. E aí minha tia foi, quando ela era criança, com um primo, o Edson, que era um puta artista plástico também, cara. E ele faleceu já. Mas, cara, depois eu vou fazer um parêntese sobre o Edson. Aí eles foram lá e dançaram e ganharam. E aí o prêmio foi um violão Giannini, cara, vermelho, assim. Quando o Giannini tava na ascensão. Cara, era um puta violão, cara. E ele era pequeno, ele não era muito grande, assim, né? E aí esse violão ficava lá, ninguém tocava, porque, assim, ninguém tinha condição de estudar, de pagar o estudo ali pra música, né, da época que ela ganhou. E aí eu lembro que, assim, quando eu nasci... Eu lembro, sei lá, eu tinha uns 3 anos, eu colocava ele no meu colo e eu ficava brincando. E eu ficava, tipo, colocando a mão nos... E eu lembro da frustração que eu sentia. Eu não sei explicar direito, mas era um negócio assim, não é isso aqui, entendeu? Não é assim que toca isso aqui. Uhum. Era um negócio meio doido, assim. E aí, essa minha tia começou... Eu tinha uns 7 anos, mais ou menos. 8. Ela começou a fazer aula de violão numa professora. Falou, eu tenho violão, vou estudar. E aí ela começou a estudar, né, fazer aula de violão e tal. E aí essa professora dava aula de piano. E minha irmã, que é um ano mais nova, começou a fazer piano. E aí eu falei, eu quero entrar no violão.
Nossa, você entrou no violão primeiro, depois... Isso, é. Porque pra mim você é um excelentíssimo Não, meu pianista. primeiro instrumento foi o violão. Foi o violão. Fantástico. Aí eu concluí o curso de violão com ela. Eu tinha uns 13 anos, mais ou menos. Só que antes Mas disso, você fez o clássico ou o popular? eu fiz um pouquinho, eu fiz mais pro popular, só que ela dava lições de clássico para algumas Ah, coisas sim. de solo, Legal. com a questão da postura da mão e tudo mais. Quando eu fiz 9 anos, que eu tava indo bem no violão e tal, essa tia e a minha outra tia, a tia Claire e a tia Sandra, elas compraram para mim um violão de presente, que eu tenho até hoje, cara. Lindíssimo, lindíssimo, maravilhoso violão, puta som. E foi um incentivo maravilhoso, assim, eu lembro eu fico emocionado de lembrar, assim, como foi, assim, porque, E aí, cara, eu sempre tive comigo essa coisa de eu preciso comer com farinha isso aqui, entendeu? Então eu sempre estudei. Primeiro porque eu me identificava bastante, segundo porque eu tinha esse senso de responsabilidade, né? Ah, vamos honrar essa... Não era um compromisso, mas de certa forma para mim era. Então, já que eu gostava, eu vou... E aí eu concluí esse curso de violão, eu tinha uns 13 anos, e aí eu pedi para entrar no piano. E aí eu fiz o curso de piano erudito, eu tinha 13 para 14, assim, eu estava quase para fazer aniversário. E aí eu fiz o curso de piano erudito e concluí com 19 anos. 18, 19. Mas são 9, mais ou menos. São 9, mas aí a gente... Vocês deram... Eu consegui fazer em menos tempo. Aí foi só sucesso. Mas nesse período, você já gostava de alguma situação relacionada às bandas? Você falou que a música sertaneja, por exemplo, foi uma das inspirações. Em casa era assim, ó, sertanejo raiz, Chitãozinho e Chororó, essas duplas clássicas, Christian Ralph, Leandro e Leonardo, e as duplas um pouco... Meu avô gostava muito, o pai da minha mãe, de Tonico e Tinoco. Quem não gosta, né? Pena Branca e Chavantinho. Então, assim, eu conhecia bastante isso. E o irmão da minha mãe, por outro lado, lá, ele morava em Osasco. Nós íamos para lá uma vez por ano, antes de ir para a praia, a gente passava e ficava uns 3 dias lá. E aí ele começou a estudar violão também, nessa mesma época. Então eu gostava, eu via o pessoal cantando. Meu pai canta pra caramba, tem uma puta voz, cara. Meu tio também. Impressionante, assim, sabe? Se tivessem estudado e as coisas tivessem encaminhado para uma oportunidade um pouco diferente, seria incrível, cara. Nesse período, você estava estudando violão, essas coisas, você já tinha noção de banda já, na escola, por exemplo. Você tinha perguntado das bandas. Eu não conhecia rock, conhecia muito pouco de rock. Tinha as músicas internacionais, minha mãe gostava de Chico Buarque, Milton, Ivan Lins, todas essas músicas, assim, Rita Lee, né? Inclusive, infelizmente veio a falecer. Minha mãe sempre foi muito nessa linha, assim, sabe? E eu conhecia isso. Aí, com 10 para 11 anos, eu estava com Montanha na escola, desde os 8. E aí ele começou a ouvir umas bandas assim, tipo Nirvana, Ramones, acho que o Raimundos, algumas coisas do Raimundos e tal. E aí eu lembro que quando eu ia na casa dele, ele me mostrava. E aí, nessa época eu estava começando a gostar de guitarra e tal. E aí a gente falou, cara, aí tinha um menino na turma que tocava, o Montanha estava tocando baixo, e eu arranhava guitarra, e tinha um rapaz que tocava bateria. E tinha um outro menino na turma que tocava guitarra também. Então a gente falou, vamos fazer um ensaio, sei lá. Então foi Montanha que colocou você nas drogas? Foi, cara. Nesse sentido de, assim, foi ele que me apresentou, mas eu tenho um primo, o Thales, que ele, sempre que eu ia na casa dele, o Thales, assim, ele é um cara muito... Ele gosta muito de conhecer, assim, de estudar e tal, né? Então ele tinha bastante coisa de metal, de doom, assim, tudo que eu conheci no começo de Halloween, de Iron Maiden, Ozzy, Jethro Tull, cara. O Aqualung, ele falou, isso aqui você precisa escutar, leva pra sua casa. Isso, tipo assim, só na flautinha aqui, né? Não, ele falou, cara, leva isso aqui. Então ele sempre me falava, leva isso aqui, leva isso aqui. E ele tinha uma coleção, não sei se tem ainda, mas ele tinha uma coleção muito Ele grande. foi meio que o Jack Black naquele filme Escola de Rock. Foi. Você ouve isso aqui, você é baterista, você vai ouvir isso, você que é tecladista, você vai ouvir isso. Mais ou menos isso. E aí
Essa banda com Montanha, a gente fez uns ensaios, o baterista nunca foi. Mas foi legal que a gente começou. E aí, cara, essa cena de eu tocando no violão criança, neném, né? Eu lembro que eu comecei, eu sempre queria tirar som e ter opinião sobre os sons, entendeu? E aí eu sempre meio que tentei compor, desde sempre. Eu tocava os acordes e falava, meu, esse acorde é muito... Eu tinha uma visão pra ele, assim, sabe? E aí eu uso isso até hoje pra compor, né? Essa coisa da imagem e tudo mais. Então eu comecei a desenvolver essa coisa da composição. Eu sou curioso pra caramba. Eu falava, meu, se eu fizer isso aqui, isso vai dar onde? E aí foi que essa banda da escola, nós fizemos uma apresentação, eu tinha uns 13 anos, 14, que foi assim, nós estávamos na Copec, e aí sempre tinha as reuniões de cooperativas, né, os jogos intercooperativos. Então vinha de Mirassolândia, Mirassol, de várias, Votuporanga, e os alojamentos eram na escola mesmo, né? E eu jogava no time de basquete, nessa época. Por que será? Hã? Por quê? Eu jogava no de futebol e no de basquete, mas eu assim, depois eu entro nesse Você já era alto já? Já. Você tinha uns 5 metros de altura, já Não. igual você. Cara, a escola fazia um negócio muito legal na época, que assim, ó, da 4ª pra 5ª série, eles pegavam, porque todo ano tinha avaliação física. Eles pegavam pra ver quando você tinha crescido, não sei o quê, né? Porque você lá desde a 2ª série. Então você chegava aí na 5ª série, a partir da 5ª série começava a ter os treinos, as atividades extracurriculares. Então eles davam uma indicação. Você, tipo, tinha uma lista ali, time de basquete, aí ele tinha o seu nome ali, time de futebol tinha o seu nome, entendeu? Então, eles direcionavam você para alguns esportes para ver se você ia curtir, entendeu? E assim, eu jogava melhor futebol que basquete. Mas, cara, a turma do basquete era tão sensacional. O professor. E aí eu fiquei no basquete até... Futebol era meio uma panelinha que rolava, assim. Já tinha aquela... Eu não gosto dessas coisas. Aí eu fui pro lado do basquete e era divertido demais, cara. Toda sexta-feira à noite a gente treinava. Mas aí nós fizemos uma apresentação. E nós tocamos Mulher de Fase do Raimundos. E eu errei a letra. Porque era rápido, cara. Essa coisa de cantar muito rápido, assim. E eu já tinha umas ideias de melodia, sabe? Aquela coisa meio de... mais baladinha. Mas aqui na... E eu não... Assim, nessa época eu não conhecia quase nada. Eu não sabia, isso aqui é heavy metal, isso não é, tal. Cara, aí eu errei a letra. Os caras falaram assim, ó... Acho que você não serve pra cantar, cara. A gente vai tirar Não, para. você. Não, desculpa. Não, para. Não, para. Quem falou que você não serve para cantar? Olha, Se o Montanha... O senhor Renato Montanha estava na banda. Estava na banda e falou isso. Renato Montanha, você esteve aqui e não contou essa história. Não, mas olha, ele disse que na votação da banda... Ele se absteve do... Não, ele disse que ele votou pra eu ficar na banda. Então, assim, a nossa amizade é baseada nessa crença. Tô brincando. E aí, assim, mas, cara, foi muito bom. É aquela coisa assim... Mas pela sua curiosidade, pela sua situação, você teve este momento de falar assim, não, você não serve pra cantar. Eu acho que teve um negócio na tua cabeça, opa, pera lá, por que eu não sirvo? Então eu vou me aperfeiçoar. Porque você sempre teve essa curiosidade de querer mais. Ó, eu comecei tocando violão e cantando. Como era popular, eu cantava e tocava. E eu vim em casa. Meu pai em churrasco imitava TT Espíndola. Cantava umas coisas do Chitãozinho Chororó, não sei o quê. Meu tio, quando a gente ia pra lá, minha mãe cantava, todo mundo cantava. Então... Era natural pra você? Era natural estar num ambiente de música, entendeu? E aí, num ambiente musical também, né? Não só um ambiente que toca música, mas a forma de olhar para as coisas, assim. E aí, cara, eu lembro que assim, na época eu fiquei abalado, porque a galera na escola começou, né? Tipo, o cara que saiu da banda, que tiraram o cara, não sei o que lá, tá, beleza. O que não sabe cantar. Eu me sentia meio que um... Mas eu me sentia já deslocado, sabe? E aí rolou, beleza. Aí teve o Rock in Rio. Mas você saiu da banda? Saí da banda. Putz. E aí eu saí e aí teve o Rock in Rio um tempo, acho que foi uns anos depois, uns 2, 3 anos depois, assim. O de 2001? E aí tinha uma locadora perto da casa da minha avó, eu já tinha mudado dali, mas os meus amigos todos estavam ali no bairro. Cara, aí a gente tinha uma locadora, a gente ia lá e tocava violão e cantava. Então, assim, aí tem um amigo meu que
começou a tocar, comecei a ensinar pra ele umas coisas e tal. E aí, na época do Rock in Rio, ele falou... Ele tinha ganhado uma guitarra, eu tinha minha guitarrinha. E aí ele falou, cara, eu vou... Eu fiquei de recuperação numa matéria e aí eu ofereci para professor um trabalho, acho que foi, foi em inglês. E aí eu vou fazer um trabalho sobre o Rock in Rio. Caramba, velho, tá tudo errado esse negócio, tá muito estranho. Não, ele falou, eu vou fazer um trabalho e aí eu disse que eu tenho uma banda. Uhum. E aí essa banda, nós vamos nos apresentar. Nós vamos nos apresentar lá na escola e tal, e aí vai ser o fechamento para eu passar de ano. Eu falei, tá bom. E aí nós começamos ali no bairro, aí atrás das pessoas que a gente sabia que tocavam. Você mora na mesma casa ainda? Não, eu já tinha mudado da casa da minha avó ali no Jardim Soraya, para baixo do Jardim Soraya, no Jardim dos Gomes. E aí, perto da linha do trem ali. Sim. Aí nós saímos pelo bairro. A gente sabe que tem tal cara que toca bateria. Aí a gente foi lá atrás do cara. Ô, você pode, não sei o quê? Não, eu topo. Aí fomos atrás de um baixista ali na rua. O meu primo toca, não sei o quê. Aí assim, nós fechamos. Eu fiz guitarra e cantei. E aí o outro guitarrista, ele foi outro guitarrista. E aí tinha o bateria e o baixista. Show de bola. Aí nós ensaiamos algumas músicas. Eu lembro que foi Offspring, The Kids Aren't Alright, Fear of the Dark, do Iron Maiden, Smell Like Teen Spirits, do Nirvana. E, cara, acho que, assim, eu não lembro o resto, mas foram umas músicas... Guns N' Roses, a gente tocou Sweet Child O' Mine, se eu não me engano. Uhum. E aí, cara, nesse dia, o primo do batera foi lá. E aí ele tocava guitarra também. Ele falou, deixa a gente tocar uma música e tal. Ele toca e canta guitarra, toca guitarra e canta. Uhum. E aí, falei meio Yoda, né? E aí ele... O cara tocou, eu falei, cara, esse cara é bom. Aí eu fiquei pensando. Sabe quando dá um negócio na cabeça assim? Falei, cara, isso aqui é uma banda muito legal. E aí nós depois conversamos, falamos, gente, vamos fazer um ensaio e tal. Aí fizemos o primeiro ensaio no fundo da casa da minha avó, na casa que eu morava. Na edícula ficou vazia e aí nós ensaiamos lá. E aí nesse dia, cara, eu lembro que o primo do bateria, ele levou uma fita, cassete, assim. Ele falou, aqui tem Halloween, Angra... Credo. Halloween e Angra. Zero. Só que eu já conhecia, porque na locadora, um amigo nosso chegou um dia com 3 discos, acho que eu já até te contei essa história, né? Que era o Rhapsody, o Dawn of Victory, o Angels Cry, do Angra, e o The Time of the Oath, do Halloween. E aí a gente ficava escutando. Então, assim, eu já estava familiarizado, falei... Aí, sabe quando... Aquele sentimento que eu tinha naquela banda... Eu não tinha mais aqui. Eu falei, isso aqui é um negócio que... Porque tinha coisa do piano, e eu tocava piano, e era naquela outra banda... Não que os caras falavam, mas não combinava, sabe? Eu falava, não vai... Eu não tinha associado a piano com a banda ainda. E aí abriu minha cabeça, assim, falei, nossa, esse é meu mundo. E aí eu lembro que assim, ele chegou e falou assim, tá aqui. Escuta aí agora, põe no rádio, vamos ensaiar essa música. Soul Survivor, do Halloween. Só. Eu não conhecia. E aí ele falou, não, vamos tentar. A gente tentou tirar a música na hora, eles sabiam tocar o batera e o guitarra. E acho que até o baixista. E aí nós ficamos um tempo ali e tal, e aí nós começamos. Aí começou a Helpers. E aí, cara, assim, nós começamos eu tinha um monte de ideia de música já, e nós começamos a compor, nós tínhamos umas 10 músicas. E aí a Helpers foi fazer uma apresentação no show de talentos da escola. Entendeu? E aí... Cara, antigamente tinha muito essa situação na escola, né, cara? Com abertura artística, abertura de arte de festivais de música, não, era incrível. Show de talentos. Pra você ter noção, esse palco do Intercooperativos era o palco da exposição, daquele palco gigante que rolava, entendeu? Eles solicitaram para a prefeitura e montaram lá. Fantástico. Então foi um puta palco. O primeiro show que eu fiz foi no palcão. E aí a Helpers tocava em aniversário de amigos, assim, né? E aí nós fomos fazer esse show no show de talentos da escola. Isso é meados do ano 2000? 2001. 2001. E tudo isso que aconteceu, tipo, foi depois do Rock in Rio. Aí, 2001 foi. E aí, nós tocamos Power e Eagle Fly Free nesse show. E aí, esse vocal mais melódico, assim, embora eu não cantasse ainda
num nível satisfatório, já era legal pra caramba, assim, sabe? Uhum. Pra um moleque de 16 anos, tá bom. E aí, cara, acabou, assim, todo mundo que me zoava. Começou, eu passava os caras. Opa, beleza. Foi engraçado, cara. Foi muito engraçado. Tipo, Aí mudou a Montanha olhou pra chavinha. você e falou assim, volta pra banda, cara. Volta pra aquela nossa banda. Não, aí o que aconteceu? O baixista dessa banda, da Helpers, saiu. E aí eu falei pros caras, eu tenho um cara pra indicar. Ah, tá bom. Aí eu levei O Montanha. no ensaio. Aí o Montanha foi, a gente tava gravando uma demo na época, no estúdio Standby, que é um estúdio que não tem mais aqui. Nós gravamos 4 músicas. Foi uma instrumentalzinha com violão que eu tinha feito e mais 3 músicas. Inclusive a primeira música que eu fiz piano e voz chamava Moon's Prelude. E aí nós gravamos e o Montanha foi assistir. Então, assim, tinha umas partes de baixo, quem gravou o baixo foi o guitarrista, e tinha os two hands, né? Que eu sabia fazer na época e eu gravei os two hands. E o Montanha foi assistir a gravação. Só que aí no ensaio dele, no primeiro ensaio, os caras deram 10 CDs pra ele. E ele só tocava outras coisas, né? Só que o Montanha sempre foi genial, sabe? Ele tocava uma música do eu não lembro, é Maxwell Murder, eu não lembro de quem que é essa... Até o final da conversa eu lembro. E aí ele... Era um solo muito louco, e a galera ia nos shows da banda, dessa outra banda, pra ver ele fazer esse solo, cara. Era muito legal. E aí eles deram, falaram, você vai tirar Evil Warning, você vai tirar Carry On, você vai tirar Eagle Fly Free, deram 10 músicas tipo, pra já ele. não tava na ascensão do Rebirth ali também? Não, ainda não tinha saído do Rebirth. Não. Ah, tá. Tava no hiato do Angra ali. Tava no 2001, 2002 saiu alguma coisa, alguma coisa assim. Depois que o Angra soltou a demo do Hunters and Prey. da Acid Rain. Acid Rain, Hunters and Prey, depois o Rebirth, Saíram 2 músicas, foi a Acid Rain e a Rebirth, se eu não me engano. Não, foi a Acid Rain e a Heroes of Sand. A Heroes of Sand, antes do Rebirth sair. Pra galera do fã-clube e tal. Aí eu lembro que um amigo nosso era do fã-clube e a gente ouviu junto. Nunca fui. E aí... E aí nós começamos a... O entrou na banda e tal. E aí na outra semana ele falou, bom, os caras pediram pra eu tirar essas 10 músicas. E ele chegou na outra semana com tudo tirado. Louco. Aí os caras... E aí, qual que a gente vai tocar disso aqui? Aí os caras olharam assim, tipo... Não, mas a gente não toca todas ainda. Ele, não, mas vocês pediram pra eu tirar, pô. E aí ele ficou na banda. Então daí nós fizemos várias coisas, assim. A gente abriu o show do Angra na época, 2002, no AVA. Helpers. Nós tocamos músicas próprias. E tocamos Eagle Fly Free, se eu não me engano. Foi. E é isso, assim. Aí entrei nesse mundo, né? E aí, a partir daí, a gente foi se desenvolvendo. Foi fazendo toda a situação. Estamos no Maestric hoje. Mas antes do Maestric e da Helpers, teve uma outra. Teve uma ali no meio. Na verdade, assim, quando a Helpers acabou... E por que acabou? Cara, foi... A gente era muito moleque, né, cara? Então... um queria, sei lá, mudar de cidade, outro não. E a gente falou, então vamos separar a banda. E aí ficamos eu, Montanha e o guitarrista na época. E aí nós voltamos a ensaiar na casa da minha avó, que aí a gente tinha ido para casa do guitarrista, do outro guitarrista, ensaiar, que ele tinha todo o equipamento de som, a gente chegava já estava tudo arrumadinho, é muito legal. E, cara, aí nós montamos uma banda e quisemos colocar o nome de Atlântida. E aí Atlântida depois virou Ramsés. Eu sempre chamei o Ramsés de Tutankhamon, não sei porquê. Tá ali na mesma região. Tá ali no mesmo quesito ali, tá bom. Enfim. E aí, cara, depois virou Atlântida, aí depois nós tentamos Lemúria, mas assim, Atlântida tinha uma banda. Eu lembro, cara, olha só como eu fui inocente, né? Eu mandei um e-mail, nós descobrimos que tinha uma banda no Rio de Janeiro chamada Atlântida. E aí eu mandei, eu falei, olha pessoal, nós temos uma banda chamada Atlântida há mais tempo, e tal. Então assim, se vocês puderem mudar o nome da banda de vocês... Aí os caras foram lá e registraram. Meninão, total, cara. Aí...
Eu lembro que eles demoraram tipo uns 6 meses, assim, Pra pra responder. responder. E aí eles responderam com o registro. Porque eu não sabia como registrava e tal, né? Nossa, os caras E aí eles registraram. responderam, ó, o número de registro do nosso nome é esse aqui, vocês vão ter que mudar de nome. Aí a gente Vixe. mudou pra Lemúria, já tinha uma banda chamada Lemúria, aí nós mudamos pra Ramsés II, que era o nome que, assim, não agradou, mas... E se tivesse mais gente com esse nome de Ramsés II, você colocava terceiro, você colocava quarto, você colocava exatamente. quinto. Era essa a ideia. a ideia de, já tem uns Ramsés II? Então tá tinha, bom. é. Vamos colocar o terceiro então. Já tem o terceiro, vamos colocar o quarto. É isso aí. Vamos colocar na dinastia inteira. vamos jogando tudo a gente já. tem números infinitos. Mais fácil, Ramsés 2.4. Vai colocando alguma nomenclatura ali que fica mais fácil. E aí nós começamos um disco conceitual nessa época. O Ramsés, o Heitor já estava ou então, não? no começo não. Tá. E aí o Ramsés fez outra abertura do Angra na época do Temple of Shadows, no Palestra. Nós fizemos o primeiro show em São Paulo, a gente participou de um concurso de bandas, na época a gente conheceu segundo. Lá em Lins, que era o Aldeia do Rock, que era incrível, cara, incrível, incrível. Tinha, sei lá, 3, 4 mil pessoas na plateia, assim, as bandas muito legais. E aí, em 2000, nós fizemos show em São Paulo, em 2005, no Blackmore, no extinto Blackmore. E aí nós, em 2006, de 2005 para 2006, o batera saiu, a guitarra saiu. E aí nós ouvimos falar, tinha uma amiga nossa muito querida, a Anne, que está em Portugal hoje. E aí a Anne falou assim, tem um cara que eu acho que vai combinar com vocês. Só que assim, ó, eu vou contar uma coisa engraçada. Nós íamos visitar a Anne no trabalho dela às vezes, eu e Montanha, né? Muito atarefados, né? Tínhamos muitas atividades. Então, às vezes à tarde nós saíamos para visitar lojas de música e visitar os amigos que trabalhavam ali no Praça Shopping. Então a Anne era uma dessas pessoas. Cara, aí a Anne um dia, uns 6 meses antes assim da galera sair da banda, ela falou do Heitor. Falou assim, cara, tem um amigo meu que toca bateria muito bem e tal. E aí eu lembro que eu tava saindo do Praça Shopping com Montanha, eu virei pra Montanha e falei assim, cara, eu senti um trem estranho dela quando ela falou desse Heitor aí. A gente vai tocar com esse cara ainda. Bem sensitivo, hein? Eu tenho essas coisas meio doidas, assim. E aí, 6 meses depois, nós estávamos fazendo o primeiro ensaio com o Heitor. Já era monstro, já? Já. O Heitor já dava aula, já, nessa época. Já era... 2006, né? A gente já tava aí com 21, 22, o Heitor tinha 18 nessa época. já era monstrinho, já. O Heitor já tinha uns 18, porque ele gravou o One Puzzle com 19. Isso no final da Ramsés? Ou já... Cara, aí que aconteceu. Quando nós fizemos esse primeiro ensaio do Heitor, a gente sentiu que a energia mudou, que era outra vibe. Nós abandonamos o projeto antigo, todas as músicas, todas. E a gente falou, cara... Não tem nenhum resquício. Não, nós vamos começar do zero esse projeto. Até porque, cara, essas músicas aí que nós trabalhamos algumas vinham da Helpers, então a gente já tava cansado já, sabe? Tipo, tava com peso que não tava rolando, assim. E eu vou falar, nós tínhamos aí umas 2 horas de música, porque a ideia era fazer vários discos na sequência, assim, tal. Tipo Keepers ou... Cara, na verdade era assim, ó, era uma história linear e a música acompanhava tudo. Então, assim, a gente não se preocupava muito em refrão. Isso me tá me lembrando alguma outra coisa. Não, é tipo assim... Tá me lembrando o Lunar e o Solari. Mas assim, hoje nós temos essa consciência de que é importante. A gente experimentou, a gente falou, isso aqui vai ser o refrão dessa parte, só que ele não precisa repetir. Então a gente ia para outro lugar. E aí você ia mudando. Para efeitos de história funcionava. Mas eu lembro quando nós íamos fazer show, a gente começava pá, aí parava. Aí tinha uma parte, um interlúdio. Aí parava, aí voltava rápido. Então ficava... E é importante você construir isso no repertório do show, na dinâmica, com as músicas mesmo, né? Sim. Nós temos uma música mais dinâmica e tal. Então a música, é importante que ela tenha... Não todas, de repente. Falar, quero uma música mais experimental, mas é que elas tenham uma estrutura para que as pessoas reconheçam, entendeu? Aquilo. Tipo, isso aqui é um lugar comum para mim. Por mais que tenha uma parte louca no meio, você tem uma experimental, quero dizer. Sim. Você tem um desenvolvimento ali, entendeu? E aí faz com que as pessoas reconheçam isso e se conectem mais fácil.
Isso é muito importante. Então aí nós tínhamos esse projeto novo, e aí nós começamos, no primeiro ensaio a gente começou a compor uma música já. Porque aí nessa época nós tínhamos 2 guitarristas, tinha o tecladista, eu tocava teclado também em algumas partes, e o Heitor na bateria e o Montanha. Então, cara, é assim, a gente estava mais maduro. É engraçado porque a gente era novo pra caramba, só que nós, por já termos passado por outras bandas e termos opinião a respeito de composição, de algumas coisas, a banda começou muito madura já, entendeu? Então, assim, nesse ano a gente voltou pra Lins e nós ganhamos o festival, que é um festival, aquele festival que eu disse, que aí se chamava Aramã nessa época. E aí nós tocamos 3 músicas próprias, e as bandas todas lá tocando cover, assim, sabe? Isso foi Falei, cara, que legal, meu. É isso aí. Isso, as pessoas entenderam, assim, entendeu? E aí a gente... Foi um gás legal pra gente, assim. Aí já no ano seguinte, vocês já começaram a gravar, já. Isso, no seguinte. Só que assim, nós não tínhamos como gravar na época demo, assim. Então, o irmão do Heitor, o Leandro, lá na Blue Note, ele fez um esquema pra gente gravar o ensaio. E aí nós gravamos esse ensaio e aí levamos ele pro produtor ouvir, na época. E aí rolou um puzzle depois. Mas aí teve a Huck antes, aquele... Não, a Huck foi assim, a primeira música que nós fizemos, ela não entrou no disco. Foi ela chamava Electroshock. Assim, a gente no começo tinha uns nomes esquisitos pra gente... Toda banda é assim, tem os nomes esquisitos pra depois colocar o nome de verdade. Ela chamava Psycho Anaxunamun Azubza Robson. Bom nome pra Tipo, banda. cada um falou o nome, assim. Aí nós fizemos essa música. Anaxunamun, do filme. Aí a Huck chamava... Aí o Heitor que pôs o nome, tá? Eskumizulimba Yahazaki Miborongi. Não se emocione, calma. É muito lindo, gente. E aí a gente tocava Huck também. Então nós fizemos essa música. A Huck foi a segunda. Depois a Radioactive e a Treasures. Foram as 4 primeiras músicas que nós fizemos. E aí, só que assim, quando nós fomos gravar, no ensaio, nós tínhamos já, tipo, metade da Lake. A gente tinha todas as músicas, praticamente. Tinha Smile Sniff, que foi uma ideia do guitarrista. E aí eu fiz as melodias. E fiz umas coisas de orquestra que não tinha. Eu tinha feito mais coisas de órgão, de synth e tal. E a última música foi a Disturbia. A Disturbia e a Puzzler. A Puzzler eu levei ela no último ensaio. Pra galera. E aquele single com a Huck e a Aquarela? Então, isso aí que eu tô te contando foi 2007. Em 2007, no começo. Aí no final de 2007, em dezembro, entre o Natal e o Ano Novo, o Heitor gravou as bateras. Ele gravou acho que em 4 dias ou 3 dias a bateria. Tipo, sessões de... Muito rápido. 19 horas. Aí tem umas histórias engraçadas no hotel lá que a gente ficou em Bebedouro. Mas assim, a gente, cara, foi assim, o Heitor foi brutal, assim. A gente acordava às 7 da manhã e ele gravava até 3 da manhã. Aí a gente ia dormir, acordava no outro dia, mesma coisa. Acordava no outro dia, mesma coisa. Então, aí concluiu a gravação. Eu não lembro se foi 3 ou 4 dias. Acho que foi 3, sim. E aí depois o Montanha gravou. E aí, cara, foi porque assim, aí o produtor mudou para os Estados Unidos. O Gustavo Carmo. E aí teve período de adaptação, não sei o que e tal. E aí o disco... Aí eu comecei a gravar os vocais depois, sem ele aqui. Eu comecei um pouco com ele, mas depois eu fui... E nessa época eu tava com um problema para cantar, sério, assim. Quando a gente fez esse ensaio gravando, não tava legal. E aí esse período foi legal para eu me restabelecer, para eu entender o que estava acontecendo comigo. Isso me fez virar um nerd de fisiologia vocal, de técnica vocal. Fui buscar, assim, fiz aula com um monte de gente. E aí eu me ajeitei, assim, para gravar o disco, entendeu? Mas... Aí o One Puzzle Aí em 2010 nós precisávamos do nome, até aí era Ramsés. Nossa, vocês não estavam com o nome ainda? Não, assim, eu quero dizer que a postura já era do Maestric, entendeu? Mas a gente não tinha o nome ainda, a gente falava, cara, vamos achar um nome. E aí ia ter o show do Dream Theater em São Paulo, da turnê do Black Clouds, a cara dele. E aí nós pensamos, cara, é uma oportunidade para nós, né,
A gente pensou, vamos levar 2 músicas, daí o Gu sugeriu a Huck Aquarela. E aí nós tínhamos o ilustrador que ia fazer a capa do disco, que ele fez, a gente falou, cara, faz a capa da Huck e tal, a gente fez um briefing para ele. E ele fez aquele desenho maravilhoso, e aí a gente precisava do nome. E aí nós tínhamos até, tipo, sexta-feira para desenvolver o logo no final de semana e na segunda-feira mandar para a gráfica, porque o show acho que era dia 19, no aniversário de Rio Preto, 10 de março, acho que era. Enfim, cara, na sexta-feira, nós estávamos num posto, estava o Mauricião junto. Se o Maurício não estava no posto de gasolina, né, produção? Você lembra da produção? Do Maurício no posto de gasolina? Se o Maurício não estava no posto de gasolina, meu amigo, não é o Maurício. Então, ele estava nesse posto, nós estávamos lá conversando e era tipo 2 da manhã já. E aí eu lembro que nós tínhamos... Coisa natural pro Maurício. Nós estávamos assim, ó, a gente vai ficar aqui até conseguir o nome. E aí tínhamos o nome T-Trick-All, para ficar teatral, T-Trick-All. E nós tínhamos Maestri, um dos nomes. E aí eu lembro que eu ia falar esses 2 nomes pro Montanha no telefone, cara. E ele tava, tipo... Aí eu lembro, cara, que eu olhei o Maestri e eu fiz a ligação com o Trick, assim. Tipo, como eu gosto de trocadilho, fez muito sentido. Eu falei, Maestri... Cara, na hora, assim. Eu falei Maestri pro Montanha, ele... Caralho, Maestri, tipo... E aí o Heitor, cara, tipo... É isso. Não, aí a gente ficou muito emocionado. Muito emocionado. Então o Mauricião falou, caralho, que nome foda, não sei o quê. E aí ficou o Maestri, entendeu? Maestric, tanto faz. Tanto faz. Você sabe que a gente estava até conversando outro dia. Eu falei, cara, mas não é maestro? Então não seria Maestric, no caso. Uhum. Né? Falei, qualquer pessoa chama de qualquer jeito. Mas é igual o Tuata de Danann. É Turra. O quê? Segundo o Bruno Maia, é Turra de Danann. Não é Tuata de Danann. Tuata de Danann a gente fala aqui porque é de brasileiro. Os Tuatas de Danann foram um povo da mitologia nórdica. Nórdica, sim. Cara, você sabe o que aconteceu com esse single, que eu fiz com esse single? Eu já te contei essa história? Cara, eu sei que nós estávamos fazendo uma... Então, só pra concluir, nós conseguimos, o Neto, foi na casa do Neto antes, nós fizemos o logo e tal. Foi o Neto que fez o logo? Foi o Neto, cara. O Neto, o encarte do Unpuzzle foi toda a diagramação, foi toda dele, a criação da... Neto, queremos você aqui, hein? Foi o Neto nessa época, cara, ele tava totalmente... Voando. Com a gente, assim, sabe? Sem ele... Inclusive, ó, ele indicou o Gustavo Karma. O Neto foi tipo a semente. Porque assim, eu lembro que eu fui na casa dele, levei a demo do ensaio. Ele falou, cara, eu tenho um produtor pra vocês. E aí ele falou do Gu. Aí ele nos apresentou... Versover, né? O Gustavo Karma. Ele nos apresentou o Ricardo Chuck, que fez toda a arte, que criou, né, fez o desenho do Puzzler, do Tricker, né, que é o mascote da banda. Nos apresentou o Rodolfo, que fez o site na época. Então nós fomos com a estratégia assim, ó. Era uma sexta-feira. O site ia ficar pronto no sábado de manhã. Com um guestbook. Era tipo um site com guestbook. E as 2 músicas para baixar. Nós fomos, entregamos os discos, nós temos 600 discos, acho que a gente entregou 400 na porta. Entre as pessoas que jogavam fora, zoava, pisava, não sei o quê. O que aconteceu? Nós tivemos, cara, o site caiu. Do tanto de gente que começou a baixar. Era só comentários positivos e baixar as músicas. Tá? Legal. E aí a banda... E aí em 2010 a gente ganhou como uma das melhores bandas do estado. Acho que a gente ficou até na frente do Angra na época. Porque a galera pirou, falou, meu, que banda é essa? O que tá rolando? E o Whiplash tinha essa votação de bandas estaduais, era por estado. E aí nós ganhamos como melhor banda estadual, cara. Nessa época. E aí o Unpuzzle veio, isso foi 2010, o Unpuzzle veio no final de 2011. Eu lembro que quando eu recebi, eu já curtia Angra, já curtia Xamã, essas coisas. E eu morava lá em Jales. Acho que vocês foram levar lá em Jales na Trinity. A gente foi fazer vendeu um curso de áudio que o irmão do Heitor estava fazendo. E nós passamos por umas cidades. E aí a gente levou os discos. O Heitor fomos juntos. Nas lojas de... E eu recebi esse disco, né? A mãozinha vermelhinha. Né? A mãozinha saindo assim do quadro, aquela coisa toda.
Aí eu olhei assim, o cara falou assim, ó, você que gosta de Angra, você gosta dessas coisas, cara. Ô, essa banda é boa, cara, ouve. O Carlinhos da Tiniti. Ouve. Ah, mano, para. Ouve esse negócio aqui. Ouve, cara. Aí eu falei, coloquei no meu disco lá. Tan, 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 tan. Aí eu falei, não, é ruim demais. olha só como o mundo dá voltas, né, meus amigos? Eu diria Badawi. É, como dizia aí. Só que vocês lançaram isso aqui. Lançamos um puzzle. O One Puzzle. Essa aqui foi a primeira versão. Foi, cara. Isso aí a gente falou, vamos fazer as primeiras 1000 cópias de um jeito único, para causar uma experiência nas pessoas. E foi o que a gente fez. Isso aqui totalmente diferente. É, porque o disco conta a história de uma exposição de quadros, né? Então aí você tem a moldura e o encarte é o quadro. Então Sim. você começa sem ter opinião. Então assim, você é uma tela em branco, né? Aí a segunda versão já veio já... Essa capa, na verdade... Tem aqui dentro, né? Isso, Tem aqui dentro. você vai virando o encarte e você chega... Quer dizer, você teve a experiência e a última coisa é essa capa aí. Você sabe do que se trata, essa é a ideia. Fantástico. E aí, depois como nós relançamos o disco, na época o disco saiu na Alemanha, por uma gravadora alemã na Europa e na América do Norte, e eles preferiram usar essa outra capa. Essa aqui? É. Cara, esse aqui tem muito de Tim Burton, tem muito de Van Gogh, tem muito... Qual que é essa relação que você... Então, ó, o conceito da banda é ser um ponto de convergência de várias expressões artísticas, de várias opiniões, de várias personalidades. Então, realmente não é... Às vezes as pessoas têm mais afinidade comigo, porque eu sou tipo relações públicas da banda, sabe? Então, às vezes as pessoas associam isso com o Fábio é o cara que faz tudo na banda. E, nós somos uma equipe, nós somos um grupo, uma família, e é um trabalho em equipe de verdade, entendeu? Todo mundo tem seu valor, todo mundo... E nós somos todos iguais, não tem essa coisa de um é líder, um não sei o quê. Não, nós somos todos. O Maestric é uma unidade, então é isso que eu quero dizer, é um ponto de convergência. Tendo dito isso, artes plásticas, cinema, circo, tudo que tiver balé, dança contemporânea, tudo que tiver envolto a essa aura artística, a gente vai, se for natural e se estiver contextualizado, a gente vai abraçar. Sim. A gente está mais preocupado em acertar no alvo do que pro lugar que a gente está tirando, entendeu? Então, então a capa tem, sim. A gente tem essa coisa do Tim Burton. O Tim Burton... Eu diria que nós estamos entre o Tim Burton e o Guillermo del Toro, assim, sabe? Que nós temos esse sarcasmo. O Guillermo del Toro é o que fez o último Pinóquio, que fez o Labirinto do Fauno. Os primeiros Hellbeat, Labirinto do Fauno. É isso aí. Então você tem essa coisa que nós trouxemos um pouco no Puzzle, dessa coisa pesada, meio terror em algumas músicas, tipo a Disturbia. A própria Huck tem uma certa medida. Mas dito de uma forma agridoce, assim. Tem um pouco de humor naquilo, né? Mas não é aquele humor escrachado, né? Uma coisa sarcástica, irônica, pontual, assim. Então o disco fala disso mesmo, tem essa... Com certeza. E assim, quando eu falo do Tim Burton, eu falo do universo dele, né? Que é essa forma, o jeito de paleta de cor. Eu sou muito fã do Danny Elfman, que é o compositor das trilhas dele, que é muito fã de um compositor francês chamado Camille Saint-Saëns, que é um compositor pós-romântico, e ele tem umas músicas assim... Ele usa combinações de instrumentos, tipo... Ele usa os mallets, que são xilofone, vibrafone, de uma forma que o Danny Elfman usa também. Então, alguns intervalos diferentes. Tem uma música dele que chama Danse Macabre, que é Dança Macabra, que é... Cara, o tema é muito... É a dança das caveiras, assim, sabe? Ele fez o negócio pensando nisso, assim. É incrível. Então, essa aura toda a gente traz também. Posteriormente, vocês fizeram essa obra-prima aqui, chamada Maestric Expresso della Vita Solari, tá? Fala um pouquinho desse aqui, porque eu quero focar mais ainda
no Lunari. Porque tem coisas boas vindo por aí. Muito certo? boas, cara. Tem muita coisa boa vindo por aí. Nosso tempo tá quase. Nosso tempo tá... Cara, fala um pouquinho desse aqui e já emenda já no Lunari já. Então, o Expresso, ele é... A gente queria fazer a sequência... foi a sequência natural do Puzzle. Ele fala sobre uma viagem de trem de um dia, onde nós, a princípio, iríamos lançar um disco duplo, tipo 12 músicas com 12 horas do dia e 12 músicas, 12 horas da noite. Mas ia ficar muito caro e a gente ia ter a metade do tempo de aproveitamento, né, de vida útil do disco. Então nós decidimos fazer por partes. E o Solari é essa primeira parte. É do embarque, do nascimento do personagem até a metade da vida dele. Então, ao contrário, ele é um disco diferente do Puzzle no sentido estrutural mesmo. Porque é como se você ouvisse o Puzzle até a música 6, até a música 5. Ele não encerra mesmo. Ele deixa em aberto. E eu lembro que, assim, quando a gente terminou o disco, o Solari, a gente começou o Solari e o Lunari junto, então nós já tínhamos ideias de músicas, até músicas quase prontas, assim. Que nós sabíamos, né? A gente falou, a galera vai estranhar um pouco, a princípio, porque ele não vai trazer o sentimento de encerrou. E essa coisa de deixar suspenso, assim, é uma coisa que de certa forma incomoda mesmo. Musicalmente, se você deixa um intervalo a gente fala do trítono, por exemplo. É um intervalo de 3 tons, né? Então você deixa esse intervalo e fica meio... Aquela ideia do filme também, né? Tipo, o do Hobbit ali, o do Senhor dos Anéis, alguma coisa assim que, de repente, o dragão tá indo, aí o Bilbo você fala, o que nós fizemos? Pum, tela preta. Acabou, exatamente. Aquela coisa, tela preta, mais ou menos. E aí, cara, você sai do cinema, e aí, agora? Ferrou. Mesmo você sabendo... Né? Porque, por exemplo, tem um livro ali, aquela coisa toda. Mesmo você sabendo, você quer visualizar aquilo. Ainda mais num álbum que você não sabe o que vai acontecer. Dá uma frustração mesmo. Então, assim, a gente fez esse disco. No começo ele é doce, ele é açucarado, assim, né? E ele vai ficando mais... Ele tem um quê de Dante também, né? Então, o que acontece? Há uma analogia, né, com a Divina Comédia, porque as 4, como são 12 músicas, as 4 primeiras são tema paraíso. Por isso que é mais... As 4 do meio são tema purgatório e as 4 últimas tema inferno. E aí o Lunari começa inferno, purgatório e paraíso. De forma... não é literal, né? Nós não estamos contando a história da Divina Comédia. Mas, de certa forma... Analogia. Fazendo uma analogia com o João Cabral de Melo Neto, por exemplo, que escreveu Morte e Vida Severina. Todos nós somos severinos em algum ponto, em algum nível. E se você parar para pensar que, às vezes num dia, vamos supor, você tá feliz e aí de repente acontece alguma coisa que você fala, puta, isso aqui eu tenho que passar por isso, é meio purgatório. E aí você fala, nossa, o negócio aconteceu, sei lá, você chutou a quina do móvel com o dedinho, né? Você fala, puta, que inferno, entendeu? Então, é uma analogia nesse sentido, assim, de que, de certa forma, todos nós somos Dantes também, entendeu? E por falar um pouquinho do Lunari, vocês estão com um negócio legal aí. Quero que você fale um pouquinho sobre... Então, só para o nome do disco é em italiano por conta dessa referência ao Dante. Ah, sim. Tá? O Espresso della Vita. Eu pensava que era coisa de pizza. Vocês iam depois comer uma pizza posteriormente. E aí, cara, nós finalizamos o Lunari já, né? O disco já está pronto. A parte de mixagem, de masterização, de gravação, a gente concluiu. Primeiro, quero saber quando vai sair alguns spoilers. A capa tá pronta? A capa está pronta. Quando é que vai sair esses spoilers? Deixa eu explicar por que eu não posso dar uma data. Olha lá, ó. Primeiro, nós estamos nesse momento, nós anunciamos ontem o primeiro financiamento coletivo da banda, né, que é um crowdfunding, que nós fizemos para nos ajudar a pagar os 2 primeiros clipes que nós vamos fazer. E esses 2 clipes a gente vai fazer uma puta produção, cara. Assim, Cinema. É a ideia. Cinema. Então nós escolhemos 2 singles para fazer esses 2 primeiros clipes. E
O diretor que nós fechamos é o Léo Liberti, da Libertar Filmes, lá de São Paulo. Ele já trabalhou. Ele, assim, os clipes novos do Megadeth, todos, os 4. Ele tá fazendo, acho que o 5º agora, se eu não me engano, que é o último. São 5 partes. Megadeth, Queensryche, Nazaré, Europe. Mas os clipes vão ser... Você pode dar assim, vai ser com ator, vai ser com... Vai ser mais... Cara, assim... Vai ter... Vão ter participações, vai ter atuações, assim. Mas nós vamos usar umas coisas de produção 3D também, assim, sabe? A gente fechou com um arquiteto para fazer para usar a parte do cenário num dos clipes, entendeu? Então vai ser incrível. Vai ser incrível. Se eu não participar de um clipe, pelo menos parado assim, ó. Vou pegar, olhando pra câmera, assim, ó. Se eu não participar, você já sabe, né? Não, Então, nós vamos gravar esses 2 clipes. Você está convidado aí a assistir, fazer o making off e tal. Convidado oficialmente. E aí, cara, depois disso, nós vamos... Eu não sei se você lembra que nós lançamos um teaser do Unpuzzle. Sim. Que é tipo com conceito, um artista conceito, como que era. Né? Isso. Mas tipo regendo uma tela em branco, assim. Então, assim, o spoiler que eu posso dar é que nós faremos um trailer do Lunari também. Quer dizer, do Expresso. Entendeu? Então, assim, a gente está voltando a essa... Nós ficamos um tempo vendo, testando. Porque, assim, às vezes você vai tocar, mas você vai trazer um elenco para fazer uma apresentação. Não sei o quê. Então, assim, nós não faremos nada agora que não esteja alinhado com essa nossa proposta, com esse nosso posicionamento. Nós vamos fazer, a gente prefere fazer menos shows, mais shows que comportem... eu não vou nem usar o termo estrutura, entendeu? Porque não é nada... Mas que... A ideia. Isso. Se algo for tolir a nossa proposta... a gente não vai fazer. Não, vem com menos gente. Não traz dessa vez tal pessoa, não traz uma backing vocal, não traz isso aqui. Cara, não. Porque, cara, as músicas são cheias de harmonia. Vocês não querem vender um show, vocês querem vender uma experiência visual. Desde o começo. Desde o começo. É uma experiência, isso, é uma... Exatamente. Acho que isso foi uma das coisas que fez essa coisa dos conceitos, de pensar nessa coisa de universo mesmo, né? Que fez a gente... eu me aproximar do trabalho do Edu e tudo mais, né? O Juan, o empresário dele, me convidou para a gente fazer, para eu fazer essa parte de pesquisa do conceito e posteriormente escrever o livro e fazer essa... Que tá aqui, gente, ó. Essa belezura aqui, ó. Capa dura, tá? Coisa bonitinha, gente. Cara, como é que foi esse desenvolvimento aqui desse livro aqui? Cara, foi assim, primeiro eu entrei como... pesquisador para angariar uns temas, algumas coisas, e sugerir outras coisas, e eu comecei a escrever e apresentar as ideias. E aí eles gostaram, e aí a gente falou, cara... Então você tem dedo nas letras também ali, praticamente, do álbum ou não? Sim. Você tem dedo ali? Sim, porque o Edu escreveu as letras em cima dos roteiros. Então, tipo assim, vão ser 10 músicas, por exemplo. A primeira vai falar disso, a segunda disso, entendeu? Então, aí eu fiz isso e ele escreveu as letras. Aí eu fiz tipo um briefing de cada tema. E aí ele escreveu as letras em cima disso. E aí no Eldorado também, que é o próximo disco. Também já tem a mesma situação já. Isso. Exatamente. Mas você que vai escrever? Eu escrevi assim, vai sair o Digibook agora com o resumo da história, como saiu do Veracruz. Sim. E eu entreguei agora o resumo. Já entregou, já bacana. Da história. Então, a ideia é que seja uma trilogia, né? Então, o Eldorado vai sair esse ano, em outubro. E aí o Lunari, a gente vai... Aliás, o Eldorado sai em agosto, se eu não me engano. A nossa ideia é, portanto, voltando pro Lunari, fazer esse trailer, depois nós vamos lançar os 2 clipes, e aí a gente vai ver de repente sentir para ver se a gente vai lançar o próximo, um outro single, por exemplo, ou se vem o disco já. Não sei, porque, cara, assim, de 2018, quando a gente lançou o Solari pra cá, o mercado mudou muito. Muito, mas assim, tipo, virou de ponta cabeça. Então,
Hoje em dia, se você pegar... E você não pode fazer um negócio às cegas, entendeu? Por isso que nós estamos fazendo crowdfunding, porque o disco foi bancado por nós. Vocês tem selo que ajuda. Dessa vez a gente está fazendo tudo por nós. No Solar nós tivemos aí uma parte de advance do Japão, tal, mas no Lunar a gente está fazendo tudo por nós. Né? Na raça mesmo, entendeu? Então, tudo que nós pudermos... E, cara, chega uma hora que você só fura a bolha e aí você tem todos os cases de bandas. E é importante você ter uma ideia dessa história, né? De como as bandas conseguiram furar as bolhas, entendeu? Sempre tem uma hora que a banda tem que ter dinheiro. Sem dinheiro, cara. E eu vou te explicar por quê. Se você voltar, sei lá, 30 a.C., você tinha ali o Mecena, né? Eu não lembro o nome dele, cara. Me fugiu aqui, mas ele era um cara que ele começou a angariar começou a organizar os artistas e ele começou a organizar pessoas do parlamento ali para poder bancar esses caras para que eles pudessem criar uma forma de arte na Grécia para espalhar. Isso foi copiado depois em Roma, isso foi copiado em vários lugares, esse formato, né? E aí isso foi chamado de mecenato. O mecenato, no Renascimento, quando explodiu ali, né, aquele movimento, ele explodiu por quê? Por conta dos mecenas. Sem dinheiro, sem financiamento, a gente não conheceria o Michelangelo, a gente não conheceria nem o Bach, a gente não conheceria o Beethoven, a gente não conheceria o Mozart, a gente não conheceria, sei lá, todos esses caras, o Michael Jackson, os Beatles, o Queen, ninguém, cara. Assim, se os mecenas se o dinheiro fosse para outro lado, a gente teria outra história da arte, da cultura pop, entendeu? Por isso que você é um mercenário. Mercenário, boa. Fábio, cara, isso, cara. Eu falo muitíssimo obrigado. Não tenho o que falar aqui, certo? Nosso tempo tá quase aí, produção. Tá quase. Tá quase aí, produção. Então, ó, produção. Mas, então, por isso que nós estamos fazendo esse crowdfunding. Pessoal, vai estar tudo aqui na descrição certinho, bonitinho, como vai funcionar o crowdfunding, tá? É aquela relação. Tem vários valores e vários premiações, presentes para vocês, beleza? Então, vai estar tudo aqui na descrição, tudo certinho, bonitinho. Fábio, câmera da verdade ali, ó. Você pode olhar, dar o seu recadinho da Xuxa, beijo pro pai, pra mãe, pro tio, pro cachorro, pra avó, seja quem for ali, agradecendo ali esse momento. Obrigado, Ederson. Primeiramente a você. Obrigado a todos que acompanham o meu trabalho, do Maestric. Fiquem ligados, cara, que meu Lunari vem e vem forte. A gente caprichou no disco e a gente está muito feliz com o resultado. Mas, por hora, entrem no link do financiamento coletivo, né? Que o Anderson vai colocar aqui. É difícil a palavra financiamento, né? Crowdfunding é melhor. Então, entrem, vejam as cotas, vejam os presentes e ajudem a gente da forma que vocês puderem, tá? Muito obrigado. Então é isso, pessoal. Já vai se inscrevendo na bagaça aqui deste canal, já vai compartilhando para todos os seus amigos. Fábio Caldeira, grandíssima pessoa aí. Da próxima queremos o Heitor, hein? Já falta quase todos da banda já, hein? Inclusive, quando lançar o CD, eu quero vocês aqui, todo mundo aqui, ó, pra gente bater um papo sobre o CD, o lançamento. Combinado. Combinadíssimo? E aqui, ó, toata de dando pra vocês aí, ó, banda lá de Minas Gerais, o grandíssimo Bruno Maia e companhia. Beleza? Se inscreveu na bagaça? Valeu, pessoal. Até a próxima. Fui.